estão felizes com a presença de Jesus aqui nessa manhã? Solta um beijo para Ele. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus nessa manhã. Aleluia. Graça e paz a todos. Pedir que as crianças agora vão para a salinha, ok? As crianças para a salinha, porque criança não vai ficar com o celular na mão. Então, para a salinha. Cadê? Quem é que vai ficar hoje lá? Das meninas? Vem cá, Eric. Vem aqui. E aí? Beleza? Vem cá, toca aqui, ó. Ei, psiu. Eric. Ei, toca aqui. Beleza? Vai orar aqui hoje, vai? Quer fazer a oração aqui pelo pastor? Bora, Benjamin, venha. E você, moça bonita, como é seu nome? Você mesmo, é você. Esse povo é tímido, né, gente? É pra orar, né, Eric? Vem pra aqui, pra perto, ó. Ei, fica aqui perto. Mandei Davi buscar seu presente de aniversário ali que eu comprei pra você. Pensei que você ia chegar aqui com 15 anos para receber o presente. Você acha que é o que o presente, hein? Pai, nós abençoamos nossas crianças, declaramos bênção sobre a vida delas. Que o Senhor possa abençoá-las na tua graça, no teu favor. Teu Espírito possa conduzi-las no teu caminho. Que eles possam crescer te amando, te conhecendo, te adorando em nome de Jesus. Amém. Bem, na próxima o irmão Benjamin ou a irmã, o irmão Guilherme ou a irmã Sofia vai orar pelas crianças, não? Tchau. Quer ficar aqui perto de mim? Vai pra sala, vai. Olha lá, pra salinha, olha lá. É muito amor, viu? É amor demais, é saudade. Caléu cortou o cabelo, todo bonito. Todo dele, como diz Tita, né, Tita? Todo dele. Aleluia. Pronto, agora dá pra gente continuar, porque eles fazem barulho porque eles não têm discernimento ainda de ambiente, né? Na cabeça deles, qualquer lugar é lugar. Então, eles abrem a boca mesmo. Quero dar as boas-vindas ao pessoal também que está nos acompanhando pela internet. A gente estamos nas 3 plataformas: YouTube, Instagram e Facebook. Deus possa abençoar o pessoal que está nos acompanhando em casa também. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Na nossa última ministração, que foi antes do domingo das eleições, nós começamos a falar da graça de Deus. E nós vamos continuar falando da graça. Na primeira ministração nós falamos sobre a importância da graça salvadora e de nós nos relacionarmos com Deus pela graça. E como é importante a gente ter esse entendimento de que o nosso relacionamento com o nosso Pai não é movido por mérito, mas é movido totalmente e exclusivamente pela graça, nos dando a entender de que nós fomos aceitos antes mesmo de fazer qualquer coisa. Para Ele nós fomos aceitos e amados. Então Deus não ama você pelo que você faz, Ele ama você pelo que Cristo fez por você. Amém. Você não é aceito pelo que você faz. E como eu falei, a graça de Deus, ela acaba tirando a nossa estrutura de confiança humana e colocando a nossa confiança única e exclusivamente no sangue de Jesus e no sacrifício dele. Qualquer coisa fora disso não é evangelho, é outra coisa, é outro segmento. Mas o verdadeiro evangelho se sustenta no entendimento de que a graça de Deus é o elo que nos alcançou e nos ligou a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus para superar os nossos problemas. Alguém aqui tem problema? Alguém aqui está passando por um problema muito difícil? Levanta a mão. Pessoal da internet aí está passando por... Gisele levantou assim meio aqui com time, mais ou menos, né? Então vamos lá. Quem está passando um problema muito difícil, pastor, o bicho está pegando pro meu lado, viu? O negócio não está fácil não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas acreditam que abraçar o evangelho é se tornar imune aos problemas. Isso não é uma realidade. Pelo contrário, teve pessoas, pelo menos eu conheci muitos casos assim, de que quando elas entraram no evangelho os problemas aumentaram. Alguém aqui foi assim?
Parece que o negócio, parece que o bicho pegou. Agora mesmo é que o diabo falou, agora eu vou botar pocando mesmo esse negócio. E aí o negócio ficou mais tenso ainda depois que entrou no Evangelho. E algumas pessoas perguntam, por que Deus? Se antes eu estava lá no mundo fazendo, aprontando, estava ruim, mas não estava tão, né? Dava para aguentar. Agora parece que está vindo tudo assim de carruagem, né? O negócio está feio. E aí nós temos que entender que quando Deus permite que algumas situações aconteçam em nossa vida, Ele sempre tem um propósito com o que está acontecendo. Eu costumo dizer que na vida dos filhos de Deus não existem acidentes, existem propósitos. Mesmo aquilo que a gente não entende, mesmo aquilo que foge da nossa dimensão de entendimento ou realidade, porque nem todas as respostas vão vir no tempo que a gente quer, ou no tempo que a gente espera, não vão vir. Tem coisas que Deus não pode nos responder, porque senão a gente se acomoda. E tem coisas que Deus não pode nos responder, porque senão a gente se desanima. Então Deus deixa o processo acontecer e vai dando as respostas à medida que nós vamos caminhando. Só que Ele não nos deixa só. E eu acredito que esse é o fator mais importante da diferença entre o antes de você estar com Ele e o depois. É que antes você até confiava nele, mas do seu jeito, na sua maneira de crer, na sua maneira de fé. Agora não, você sabe como funciona, e essa garantia da presença dele é que faz com que a graça dele se manifeste. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, da graça de Deus que nos ajuda a suportar os problemas, porque alguns problemas têm que ser suportados, porque não depende de nós para mudar. E aí eu acredito que é a pior coisa quando você está envolvido em um problema que não depende da sua ação, a mudança. Depende da ação do outro, e o outro não está nem aí. O outro não está nem aí para mudar ou não. Quem já passou por isso ou quem está passando sabe que é muito difícil. Isso acontece no casamento, isso acontece na família com um filho problemático, isso acontece num relacionamento com pessoas que a gente trabalha, onde você não pode ser responsável pela mudança do outro. Então não adianta se estressar, não adianta gastar energia, não adianta culpar Deus, não adianta você se colocar na rebeldia, né? Porque as coisas só pioram. É preciso saber como se comportar. E Jesus é o nosso maior exemplo de superação e graça, porque Jesus teve problemas muito sérios quando esteve aqui como homem. Teve problemas familiares, teve problemas de oposição, ele teve rejeição, teve todos os problemas que a gente enfrenta. Então a graça de Deus manifesta através de Jesus tem o propósito de nos fazer crescer em meio às nossas dores e às nossas crises. E como eu sempre afirmo, crescer dói. Dói muito. Só que a gente quer crescer, mas não quer passar pelo processo da dor, mas tem que passar. E esse capítulo aqui específico de 2 aos Coríntios, capítulo 12, é onde Paulo fala de um dos momentos mais desafiantes da sua vida. Quem era Paulo? Esse homem, ele era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele era alguém que de início, antes de conhecer Jesus, já tinha uma dedicação a Deus, uma vida devotada a Deus. E quando ele entra no Evangelho, ele vive uma grande transformação. Quem conhece a história sabe que essa transformação acontece no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele tem aquela experiência de ver Jesus e cair por terra e ficar cego. E ele começa a sua trajetória apostólica, sendo primeiro discipulado por Barnabé durante quase de 9 a 11 anos aproximadamente. Quando ele começa o seu ministério, ele explode como uma pessoa extremamente usada por Deus. Mas uma coisa que a gente pode afirmar sobre a vida de Paulo, que é uma afirmação muito poderosa, é que a vida dele nunca foi fácil. Nunca. Sempre foi difícil. Uma coisa é você ter momentos difíceis. A pessoa perguntar, como é que você resume o ano de 2020, Joaldo? Eu falo dizer, foi difícil, mas não foi assim, de janeiro a dezembro, não. Teve os seus momentos difíceis, mas teve muita coisa boa. Com Paulo não. Quando você vai ler as viagens missionárias de Paulo, não teve uma que não acontecesse uma tragédia. Não teve uma que foi assim, chegou, foi tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada de ruim, deu certo. Não teve, gente. Se você, a Bíblia Pentecostal, né, que é aquela Bíblia de estudo, trazia a trajetória das viagens missionárias de Paulo. Você vai acompanhando as viagens, todas elas teve tragédia, todas. E aí isso me inspira, né, porque eu me lembro de uma época que a gente estava viajando para Eunápolis, né? E o carro quebrou. Quebramos 2 carros na estrada, não foi? Quebramos o primeiro carro, a pessoa também estava, né?
Quebramos o primeiro carro, aí quebramos o segundo carro, emprestado, que era de Viviane. E aí eu falei, aí uma das pessoas que estava com a gente disse assim: eu estou achando que Deus não quer que a gente vá. Eu falei, eu estou achando é o contrário. Estou achando que Deus quer que a gente vá. Quem não quer que a gente vá é o sujeito do garfo. Mas a gente vai chegar lá. Ah, mas você não acha que Deus está querendo dar um livramento? Não, eu falei, já deu 2. E vai dar o 3º se for necessário. Mas Deus falou para a gente ir, então a gente vai. A gente só precisa agora de um carro, não tinha nenhum carro mais na mão. E aí tenho um amigo, né, o querido pastor Juraci, fui conversar com ele, estava na cidade dele. E aí, Jura, consegue um carro? Rapaz, o meu não está em condições não, mas eu consigo. Tem um discípulo aqui que ele não empresta o carro para ninguém, mas ele falou que para você empresta. Eu falei, tá vendo? Só fui uma vez na igreja dele e o cara gostava de mim. Olha para aí, que coisa linda. E aí fomos, né, acostumado com um carro potente. Aí pegamos um carro Milner. Dispensa aí a luta para subir a ladeira e as curvas. Mas chegamos lá no nosso destino. E sempre que acontecia alguma tragédia, eu lembro de Paulo. Por quê? Porque você vai ler a história de Paulo, irmãos, não é que teve momentos difíceis, não, era tudo difícil. Sempre difícil, sempre foi feito com dificuldade. Mas por que será que ele é o apóstolo que a gente mais admira? Eu, pelo menos, não sei você, mas é o apóstolo que eu mais admiro. Depois, eu gosto de todos os outros, né? De Pedro, tenho um carinho muito grande por Pedro, ser muito parecido com ele no temperamento. Mas o cara que eu admiro é Paulo. Sua ousadia, sua intrepidez, sua dedicação, sua fé, a disposição em pregar o evangelho independente do que acontecesse. Então ele tem no meu coração, né, uma admiração muito grande, né? Depois de Jesus na Bíblia, Paulo é o cara que eu mais admiro. Primeiro por ele ser o nosso apóstolo, o apóstolo enviado aos gentios. Então quando eu olho para a vida de Paulo, eu penso assim, poxa, esse cara ele conhecia Deus demais, de perto. Ele tinha uma intimidade profunda com Deus, ele teve experiências poderosas com Deus, mas teve situações na vida dele que Deus não resolveu. Deus não resolveu. E Deus não resolveu porque Deus não é que Deus não tinha poder. Benjamin, Benjamin, se for jogar o carrinho é lá na salinha, viu? Aqui dentro sem carrinho. Que escolhe, salinha ou carrinho? Hã? É contigo mesmo que eu estou falando. Não disfarça não, irmão. Então, ó, sem carrinho. Se fizer barulho eu vou pegar o carrinho. Então, quando eu olho para a vida de Paulo, teve situações na vida dele que Deus não resolveu. E Deus não resolveu não é porque Deus não tinha poder para resolver. Deus tinha poder, Ele tem poder para resolver qualquer coisa. Mas tem momentos que Deus responde com poder, tem momentos que Deus responde com consolo. Só que a gente quer o poder, mas não quer o consolo. A gente quer que Deus faça logo assim e a coisa se solucione, se resolva imediatamente, porque eu não aguento mais. Só que aqui o que a gente vai ler agora é Paulo orando 3 vezes e Deus dizendo não nas 3. E a grande pergunta nessa manhã é: você está preparado para o não de Deus? A gente só quer o sim, né? A gente só quer o amém. Mas e se a resposta for não? Só que o não de Deus é diferente do não do homem. Geralmente quando o homem nos dá não é porque não gosta da gente, não nos aprova ou não quer um relacionamento. Mas o não de Deus é porque Deus conhece você de uma maneira que nem você se conhece. E Deus sabe que tem coisas que, se deixarem de acontecer na sua vida, você talvez não fique com Ele. Eu costumo dizer que tem pessoas que Deus segura pelo anzol, e que Deus dá graça. Que é graça, sabe quando você pega um peixe? Você dá a linha, né? Deus dá graça, mas de vez em quando puxa o anzol. Porque se tirar o anzol, o peixe foge. E como Deus prefere te sustentar do que te perder, né? O interesse de Deus é a eternidade. Eu me lembro do filme O Conde de Monte Cristo. Assistiram? Não? Tem que assistir. Ser humano tem que assistir esse filme, pelo amor de Deus. Conde de Monte Cristo é um filme extraordinário, sobre vingança, sobre perdão. E quando ele está lá na cadeia, né, na prisão, ele encontra um padre lá. Quando ele tenta fugir, o padre tenta fugir e sai na cela dele. E eles ficam amigos, né? O padre fica todo dia batendo papo com ele ali. E aí o padre pergunta para ele: o que te mantém vivo nesse calabouço? Ele disse: a vingança. O desejo de sair daqui e me vingar. E ele disse:
Que bom que Deus está usando sua vingança para te manter vivo. Ele, Deus? O Senhor tem os seus desígnios. Ele sabe qual o combustível apropriado para cada etapa da nossa vida. Então, por isso, confiar na graça de Deus é saber que tem horas que você vai ser... Eu já saí de situações erradas que desagradavam a Deus por orgulho. Então, nem sempre Deus vai usar o meu temor, às vezes Ele vai usar o meu orgulho, às vezes Ele vai usar a minha ira. Por isso que a graça de Deus se manifesta de maneiras incompreensíveis. Às vezes aquilo que você acha que é seu, pode ser de Deus para te tirar de uma situação. Porque você mesmo não teria coragem de sair. Tem pessoas que se movem só por pressão. Tem gente que a pressão não faz ela se mover. Né, Peixoto? Trava. Tem gente que na pressão funciona, tem gente que na pressão trava. Então Deus conhece cada um de nós de uma maneira diferente. Não adianta ir na pressão se o negócio não é pressão. E a gente vai ler o texto, diz assim, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: em verdade que não convém me gloriar, mas eu vou passar as visões e as revelações que o Senhor me deu. Ele vai dizer assim no versículo 2: conheço um homem, esse homem é ele, tá? Ele não quer falar que é ele, mas é ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele teve uma experiência. Qual foi a experiência dele? Uma das mais fortes. Ele foi até o terceiro céu. A Bíblia fala de 3 céus. A Bíblia fala dos céus atmosféricos, que é isso que a gente vê. A Bíblia fala dos céus celestiais, né, as regiões celestiais, onde estão os demônios e os anjos fazendo guerra. E a Bíblia fala do terceiro céu, que é onde Deus habita. Claro que essa linguagem metafórica é para nós entendermos que são ambientes diferentes. Então ele foi arrebatado até o terceiro céu. Experiência profunda com Deus. Eu sei que o tal homem, aí ele diz, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Então foi uma experiência daquelas que ele não sabia se estava no corpo, se não estava no corpo, ele não sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Olha só que interessante. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí quando eu leio esse texto, versículo especificamente, eu lembro daquelas pessoas que dizem que foi arrebatado e chega falando tudo que viu. Aí eu paro para pensar e digo, Paulo era um cara que tinha uma profundidade tremenda, e ele disse que o que ele viu não podia falar. Tem gente que não é nem 10% do que ele já vê falando que viu tanta coisa, que você fala assim, né? Eu já li alguns livros, só por curiosidade mesmo, já li alguns livros sobre inferno, sobre céu. Eu gosto de ler porque eu gosto de dramaturgia. E crente é mais criativo que o Walt Disney. Gente, pensa no bicho criativo, é crente. Aí eu gosto de ler às vezes o livro do inferno, né? A revelação do inferno, a revelação do céu. Deixa eu ver o que é que esse crente está falando aqui. A maioria desses livros não tem fundamentação bíblica. A maioria dos livros que falam do inferno, por exemplo, o cara que foi no inferno, ele vê lá no inferno o diabo sendo rei, torturando as pessoas, né? O inferno onde o diabo é rei, ou o diabo tortura alguém, não é o inferno da Bíblia, tá? No inferno da Bíblia, Satanás é quem sofre. Não tem moral nenhuma lá ele. Imagine que Deus injusto é esse, que o Satanás te perturba a vida inteira na terra, aí você morre, o Satanás vai te punir. Está vendo que isso não é de Deus, um negócio desse? E Deus não criou o inferno para o homem. A Bíblia vai dizer que Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. E Deus não criou para ser uma colônia de férias não, para o diabo. Não, Deus criou para ele pagar o preço pela desobediência dele. Mas você lê o livro, as mulheres que fez aborto, o diabo enfiava não sei o que lá, não sei aonde. E era assim, as mulheres que cortou o cabelo, tinha um caldeirão lá cheio de cabelo, tinha que comer os cabelos. Eu já li livro assim, tá? Então esquece isso, né? Aí Paulo vai dizer aqui o seguinte: eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. É tipo que ele está dizendo assim, gente, se eu for falar o que eu vi lá, vocês vão dizer que eu já sou louco. Paulo já era meio maluco, né? Vocês vão dizer que eu estou louco mesmo porque eu vi lá, então eu não vou falar. Então tipo, ativou o gatilho da curiosidade em todo mundo aqui, né? Vai ter que morrer e ir para lá para descobrir o que é que tem lá. Então, eu não vou falar. Se depender de mim, não vai ficar sabendo. Porque não convém falar. Aí ele vai e diz: de alguém assim me gloriarei, ou seja, desse homem, né?
Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É como se Paulo separasse o homem espiritual dele do homem carnal. Ele tem consciência de que o espírito dele tem uma identidade e o seu homem natural tem outra identidade. Então ele assim, eu me glorio dos acessos que eu tenho pela graça de Deus. Aí ele vai dizer, porque se quiser me gloriar, não serei louco, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e de mim ouve. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que você não pode provar, fica calado. Que o seu testemunho seja aquilo que as pessoas veem em você. Não adianta, já viu pessoas que elas vão pregar, elas começam a contar as experiências espirituais dela, você começa a acreditar que ela é muito mais espiritual que você. Às vezes é tudo mentira. Eu já conheci de pregador mentiroso, que contava a história e eu ouvia ele em outro lugar contando a mesma história. O problema da mentira é esse, né? Que você às vezes vai repetir e nunca lembra os fatos na exatidão com que você contou uma vez. Quando é verdade, não. Quando é verdade, você lembra. Então Paulo disse, olha, vocês vão ter que se apegar naquilo que vocês estão vendo em mim. Aí ele diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, e aqui fala de uma inclinação natural que Paulo tinha para o orgulho. Ele era um homem que tinha uma inclinação natural para o orgulho. Por quê? Porque Paulo era o cara. Você vai ler o currículo de Paulo lá em Filipenses 3, lá é o currículo dele. Ele começa dizendo, fariseu de fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, então dizendo doutor dos doutores. Segundo a lei, irrepreensível é Jesus. Só que ele está exagerando, né? Que não era irrepreensível desse nível. Mas era um cara extraordinário no que fazia. Por isso, Jesus alcança ele e ele se torna esse homem de excelência na mão de Jesus. Mas você olha aqui que ele tinha uma tendência natural de se orgulhar, de ser o melhor. Tem hora que ele está chateado com os demais apóstolos, né? Porque tem umas tretas na Bíblia que a gente prefere ignorar, né? Eu não, eu leio tudo. Mas tem um momento que Paulo entra numa treta com os outros apóstolos. A treta ali é entre eles. Hoje tinha isso na Bíblia, na Bíblia também tinha treta, pastor? Poxa, gente, na equipe de Jesus tinha treta, na Bíblia não vai ter. Então tinha umas tretas, de vez em quando tem hora que Paulo está falando, são eles apóstolos? Eu muito mais, ok. Viram eles o Cristo? Eu também vi, ressuscitado, melhor ainda. Aí depois que ele fala, aí tem hora que ele percebe que, pô, eu estou... Aí diz, não, tudo que eu fiz, eu não fiz, foi a graça de Deus operando em mim. Mas que eles não tem nada diferente deles, não tem não. Então ele tinha uma facilidade de se orgulhar. E aí, a pergunta nessa manhã é, quais são as suas inclinações que Deus precisa frear? O que é que tem em você que Deus precisa frear? No caso de Paulo era a facilidade de se orgulhar. Em alguns é a ira, né? E alguns são outros tipos de impulso. Aí Deus precisa colocar um freio nisso aqui. Então ele diz, para que eu não me exaltasse, não ficasse orgulhoso, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. É interessante essa comparação aqui que ele dá do espinho na carne, porque eu não sei você, alguém já teve experiência de uma farpinha? Na unha, em algum lugar já teve experiência? E um espinho na carne, alguém já teve experiência de um espinho te furar e você ficar com espinho? Só tira com a agulha, né, ou com um negócio que bem sensível. Incomoda? Muito. E quando inflama? Um negocinho daquele inflama e dói o corpo todo, não é assim? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, foi-me dado um espinho na carne. E aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Esse texto aqui é um dos textos mais complexos do que a gente está lendo, porque algumas pessoas podem perguntar assim, pastor, quer dizer que Deus permitiu que Satanás tocasse em Paulo? É isso que o texto está dizendo? Não. A palavra Satanás aqui, no grego, não é Satanás diabo, é Satanás adversário. É como se ele estivesse dizendo, uma oposição constante foi colocada diante de mim. Quando eu quero
me mover, até porque Deus não precisa da ajuda do diabo para cuidar de você. Se ele precisasse, ele seria um pai muito irresponsável, ou um pai não suficiente. Então Paulo está falando de uma situação de adversidade. É que a palavra adverso no grego é Satã. Quando eu estou enfrentando uma adversidade, estou enfrentando uma satanice, poderia ser traduzido assim. Então não está falando aqui de um demônio que ficava dando tapa na cara dele, né? Não, está falando de uma situação adversa constante que feria ele todas as vezes que ele pensava em se orgulhar. Aí ele vai dizer, acerca da qual 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes. O que ele fez 3 vezes? Orei ao Senhor pedindo que esse negócio saísse, desviasse. 3 vezes. E qual foi a resposta do Senhor? Disse o Senhor, a minha graça é suficiente, te basta. Mas por que a graça é suficiente? Aí ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E fraqueza aqui não tem a ver com fraqueza da carne para pecar, tá? Não é essa fraqueza que ele está falando. Ele está falando de fraqueza, limitações humanas. Para esclarecer, porque tem gente que acha que está falando assim, essa fraqueza do pecado que eu tenho é Deus que permite, porque Deus me conhece, e Deus sabe que eu sou assim mesmo. Não tem nada a ver com isso. Fraqueza aqui tem a ver com limitação humana. Uma limitação minha, uma limitação sua, aonde essa limitação nos coloca, às vezes, a gente se sente impotente. Seria a melhor colocação. Aquelas situações em que você se sente com as mãos e os pés atados, você quer agir, mas você não pode agir. Aquela situação que se você agir, piora o que está ruim. Então ele está dizendo, olha, essas fraquezas, né? Aquilo que eu não consigo resolver, de boa vontade, pois, ele diz, de boa vontade, não por obrigação, tá? Mas você só vai conseguir fazer de boa vontade quando você perceber a graça. O que Paulo está falando de boa vontade? Porque tem gente que diz, não, eu estou no cabresto. Uma vez o irmão falou comigo, pastor, eu não queria ser pastor não, eu estou pastor no cabresto, porque Deus me obrigou. Eu disse, foi mesmo? Foi. Então você não vai ficar não, varão, isso é uma questão de tempo, você sai. Cabresto quebra e você sai. Porque Deus não nos viola, Ele nos conduz. Eu até acredito que vai ter coisas que Deus vai mandar você fazer que de início você não vai querer fazer não. Mas Deus não vai pegar você pela orelha, sabe? Bora, seu desobediente. Ou senão vou pesar a mão, viu? Se você não for. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai criar condições onde o seu coração vai se inclinar a querer. Ele vai criar situações assim. Todos nós aqui já abrimos a boca, pelo menos eu, várias vezes na minha caminhada com Deus, e disse assim, isso aí eu não faço, ou isso aí eu não quero. Alguém já falou assim? Aí daqui a pouco, você fazendo o que Deus mandou. Aí você fala assim, meu Deus, ainda bem que eu obedeci, né? Ainda bem, Senhor, que eu obedeci, porque eu não queria não. Então ele está dizendo o seguinte, de boa vontade. Deus não quer que nada seja feito de má vontade. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, eu vou olhar para essa fraqueza, Paulo está dizendo, e ao invés de ficar triste, eu vou ficar feliz e vou me gloriar. Eu vou dizer assim, obrigado Deus, porque eu tenho essa limitação. Mas isso aqui é outro nível. Isso aqui é um nível de fé que não se aprende numa pregação. Isso aqui é um nível de fé que não se aprende numa oração. Alguém bota a mão na sua cabeça e você fica assim, não, isso aqui é resultado de experiências que você vai ter com Deus. Experiências pessoais que muitas vezes vão te machucar muito. Mas Deus vai te ensinar por meio da dor. Porque a dor também é um caminho por onde nós crescemos. A Bíblia vai dizer que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Sabe o que significa isso? Que quando você está passando por um momento de tormenta, Deus faz um caminho e te alcança. A Bíblia vai dizer também que Deus é o seu socorro bem presente na hora que está tudo bem.
É assim? Não? Deus é o socorro bem presente em que hora? Da angústia. Quer dizer que vai ter tribulação e vai ter o quê? Angústia. Aí ele diz: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, aí Paulo faz uma afirmação que aqui é muito louca. Ele diz: sinto prazer nas fraquezas. Esse homem é masoquista emocional, sente prazer nas fraquezas. Como é que pode isso? Na verdade, Paulo está querendo dizer o seguinte aqui: se eu percebo que essa fraqueza, essa limitação que eu tenho, ela faz com que a minha relação com Deus seja mais profunda, me dá prazer isso. Entender que se eu sair desse nível, Deus não vai ter o que Ele tem de mim da maneira que Ele tem, então eu prefiro ficar assim. É isso que ele está falando. Então Deus talvez não resolva o problema, mas Ele mude o meu interior. Ele mude as coisas que estão aqui dentro. Então tem pessoas que vão passar por situações. Eu conheci pessoas que enfrentaram problemas que duraram 20 anos ou mais, mas que eram pessoas que tinham uma fé inabalável. Aí ele vai dizer o seguinte: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias que eu passo, que eu enfrento. Não, ele não diz isso. Ele diz: por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui é o resumo de tudo. Por quê? O grande problema da nossa relação com Deus não é a nossa fraqueza. O grande problema na nossa relação com Deus é a nossa força. Nós somos muito mais dependentes quando nos sentimos fracos. As nossas orações são muito mais sinceras quando a gente se sente fraco. Quando nós estamos passando pela dor, a nossa oração é muito mais verdadeira do que quando nós estamos bem. Às vezes, quando estamos bem, Deus não consegue arrancar lágrimas dos nossos olhos, nem sequer de gratidão. Mas quando a gente está na dor, às vezes a gente tem uma intensidade, uma profundidade para orar que a gente nem imagina. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos de louvor foram feitos em momentos de tribulação. E o que eu quero que você aprenda nessa manhã é que a sua vida aqui na terra, ela tem um propósito. E o propósito dela aqui na terra não é só que você alcance os seus objetivos, mas é, antes de qualquer coisa, que Cristo cresça em você. E esse propósito, para que Cristo cresça em você, é muito interessante, porque é como se você fosse fazer um bolo. E eu não sei você, mas geralmente é assim: as pessoas podem usar os mesmos ingredientes e obter sabores e resultados diferentes. Não é verdade? Já percebeu? Que às vezes as pessoas recebem os mesmos ingredientes, mas aí quando você vai provar o bolo de um, é diferente do bolo do outro. Às vezes a gente tem aquela coisa da receita secreta, não é? Não é assim? Bom, você usou tudo que eu usei, por que o seu está mais gostoso que o meu? Porque aquela receita secreta, ela é fruto de algum conhecimento que foi adquirido por uma experiência. Então às vezes Deus permite que as mesmas situações aconteçam com pessoas diferentes. Por exemplo, tem gente que está passando uma situação de pressão e o outro também está. Tem gente que está passando uma situação de rejeição e o outro também está. Mesmo os ingredientes da tribulação sendo os mesmos, mas a pessoa em questão é outra pessoa. Por isso que quando eu vou aconselhar alguém, ao invés de contar as minhas experiências primeiro, eu ouço a pessoa. Eu digo para ela assim: me conte sua história aí. Eu vou perceber que teve ações que eu tive no momento que eu passei por uma situação como aquela, que aquela pessoa não tem. Então eu consigo identificar onde ela está errando e onde ela está acertando. Então Deus aqui, ele fala isso com Paulo, né? Paulo, ele é um cara que tem muita experiência com Deus. Ele é um cara que experimentou a graça de Deus em um nível muito profundo, mas ele entendeu algo aqui nesse capítulo que para mim é o equilíbrio da vida com Deus. É que a minha relação com Deus não depende de resultados. E aceitar isso é o fato de maior entrega na vida com Deus. Mas nós somos condicionados a ter relacionamentos onde nós tenhamos onde a gente vai ganhar alguma coisa em troca. O que é que eu vou ganhar com isso?
Só que Paulo está nos ensinando aqui o seguinte, quando ele fala, a graça me basta, Paulo está dizendo o seguinte, não é o que eu vou receber que mantém minha relação com Deus bem, é o que eu já recebi. É aquela velha história de que se hoje tudo se desmoronasse na sua vida, como ficaria a sua relação com Deus? Sua relação com Deus é sustentada por que pilar? Família? Famílias se desfazem, pessoas morrem, vão embora, traem, abandonam, bloqueiam a gente no WhatsApp, no celular. Pessoas fazem isso, pessoas que a gente ama. E se a gente deixa que o termômetro da nossa relação com Deus seja o relacionamento com pessoas que amamos, nós não vamos ter a vida com Deus no nível que Ele espera que nós venhamos ter. Porque eu conheço muitas pessoas, queridos, que tiveram sonhos lindos, que se desfizeram, de casamento, de um emprego dos sonhos, da carreira dos sonhos, e por aí vai. Pessoas que estão prestes a morrer, com uma enfermidade incurável. Como é que você se comporta quando você perde o controle de tudo? Não sei se já aconteceu com você isso, uma situação onde por mais que você tentasse segurar as coisas, parecia que elas eram água nos seus dedos, escapuliam. Você tentava fazer tudo certo e acabava dando errado. Alguém já passou por isso? Tentou curar uma relação, tentou socorrer uma pessoa, tentou recomeçar um projeto e tudo deu errado. Já passou por isso? Só eu? Como é que a gente se sente nessas horas? Impotente, inútil, frustrado. Pode falar mais aí, quero ouvir vocês, vamos lá? Decepcionado, desanimado. E tem uma questão nesse momento que é muito interessante, é que as pessoas até podem compreender a nossa dor, mas elas não têm como dimensionar a nossa dor. São duas coisas diferentes. Elas podem compreender a nossa dor, mas elas não têm como dimensionar a nossa dor. Elas não têm como sentir no nível que a gente está sentindo. Por isso que é muito importante, no momento que nós estamos passando por situações onde nós nos sentimos dessa maneira, nós recorrermos à ajuda das pessoas, sim, mas confiarmos plenamente na graça de Deus. Porque tem coisas que o homem vai poder fazer. Eu sei que tem pessoas que são de Deus. Eu já tive problemas na minha vida que 30 minutos de conversa com a pessoa, tudo se desatou. Eu consegui ter respostas que eu não estava conseguindo ter, eu consegui ver o que eu não estava conseguindo ver. Eu sei que tem pessoas assim, que são com pessoas que parece que têm as chaves que abrem as portas do nosso problema, não é assim? Mas era mais ou menos assim, elas sempre faziam 50%, 60%, elas nunca faziam tudo. Sempre vai ter uma parte na sua vida, nos seus problemas, que é de Deus. E essa parte Deus pode usar pessoas, mas Ele não vai terceirizar essa parte. Você vai ter que desenvolver uma relação com Ele, para que por meio dessa relação você consiga ver o que só Deus está vendo no problema que você está passando. E quando Paulo fala sobre a graça de Deus, ele não diz quanto tempo ele orou, ele diz a quantidade de vezes. Mas a gente não sabe se foi um ano, orou um ano, no ano seguinte orou, ou se foram 3 vezes seguidas. A gente não sabe quanto tempo foi, a gente sabe a quantidade. Ele orou 3 vezes. Eu não acredito que foi 3 vezes seguidas. Eu acredito que foi assim, orou, esperou o tempo da resposta, não veio, vou orar de novo. Chegou um momento, na 3ª vez, que eles estão, se Deus não está respondendo, tem alguma coisa aí. Só que a resposta chegou, Deus vai falar agora a resposta, e a resposta de Deus foi: minha graça te basta. Em outras palavras, eu não vou mudar isso. E quando Deus diz a minha graça te basta, Ele não está dizendo assim, se conforme. É diferente. Deus não está dizendo se conforme. Ele está dizendo, descubra como melhorar essa situação, mesmo sem que ela mude. Aí agora ficou enigmático esse negócio. Como é que eu vou descobrir isso? A graça que sustenta é a mesma que traz revelação.
A graça que sustenta é a mesma que traz respostas. A graça que sustenta é a mesma que me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar. O grande problema é que muitas vezes nós estamos lutando quando Deus quer que a gente se renda, não ao problema, mas a Ele. Está lutando, Deus está dizendo: epa, se renda aí. Porque às vezes a nossa rendição é que vai dar a Deus o gatilho da ação. Às vezes Deus não agiu ainda, amenizando a coisa, porque a gente está lutando. E Deus está dizendo assim: epa, pare de lutar e comece a confiar. Mas a gente prefere lutar, porque a gente aprendeu a lutar. A gente gosta da guerra, a gente gosta de resolver o problema. Só que um dos maiores guerreiros da Bíblia nos ensina lições importantes. Davi era um cara que não tinha medo de briga, mas teve momentos que Davi fugiu, e teve momentos que Davi fingiu. Ao invés de brigar, ele fugiu; ao invés de brigar, ele fingiu. Quando foi esses momentos? Quando o inimigo era o inimigo que poderia ser derrotado, Davi brigava, enfrentava. Não tinha exército, não tinha tamanho, ele enfrentava. Mas quando o inimigo que ele tinha que enfrentar era o inimigo que ele não podia vencer, por causa não do inimigo, mas por causa de princípios que ele tinha que quebrar, para vencer aquele inimigo ele tinha que quebrar um princípio, então ele fugia. O que é que Davi nos ensina? É que muitas vezes a nossa vitória, ela não vem na força. Tem que saber o momento de fugir, de recuar. Se for para vencer contra você, mas quebrar um princípio contra o meu Deus, eu prefiro fugir. Prefiro me esconder. Então quando Davi lutava com os inimigos, ele enfrentava. Quando ele lutava contra Saul, ele fugia. Chega um momento que Saul está encurralado em uma caverna, e Davi está lá com seus melhores homens, poderia matá-lo naquele momento, poderia vencer aquela guerra, poderia ter vitória naquele problema. E um dos seus capitães de guerra diz para ele assim: é a chance, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. E Saul estava literalmente batendo um barro, entrou na caverna para aliviar o ventre, é o que a Bíblia diz. Era chance, não tinha nem como pegar as espadas. E Davi olha para Joabe e diz assim: eu não vou fazer isso. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu? Mas Davi é a sua chance. E aí Davi nos ensina um princípio sobre as nossas guerras. Deus nunca vai conduzir você em vitória quebrando princípios. Nunca. Nunca. Desonrando, humilhando, maltratando, desprezando pessoas, se vingando. Nunca. As vitórias de Deus não são movidas por outra coisa que não seja glorificar o nome dele. Momento tenso da vida de Davi. Davi entra na cidade. Quando ele está lá dentro daquela cidade, a cidade é cercada, não tem para onde Davi fugir. E eu dou risada quando eu leio esse texto, né? Eu dou risada porque eu fico imaginando a cena. Davi começa a se fingir de doido. Já leu isso? Começa a babar e passa assim: olha lá, o inimigo de Saul está doido. Aí os caras não matam porque Davi está se fingindo de doido. Tem hora que a gente se fingir de calmo, né? O bicho está pegando e a gente não é calmo, né, cara? Tem que fingir de calmo. É melhor fingir de calma, Nitinha, do que pecar. Tem hora que a gente se fingir de besta, irmão. Que a pessoa está fazendo e o inimigo sabe assim, o inimigo sabe, a fraqueza dele é a provocação, vou provocar. A gente se finge de besta. Finge, fica calado ali, né? Não, está certo mesmo, é verdade. Fingir. Mas aqui não é um fingimento de falsidade, é um fingimento de livramento, né? Davi, como é que sai? O capitão de guerra diz para ele: Davi cercar a cidade, e agora? Sai como? E Davi começa a pensar: como é que eu vou sair agora dessa cidade, toda cercada de soldado? Aí começa a babar e cair pelo chão
Saiu, o pessoal endoidou, Davi endoidou, olha lá, não precisa matar mais não, tá doido? Deixa lá, para quem vai matar, não dá mais trabalho para ninguém não. Isso é a mão do Senhor, o Senhor castigou, tá vendo? Tá doido aí, ó, porque ficou se levantando contra o rei. Que foi, bem? Que foi? Tá quebrantado? Eu sei que a mensagem tá boa, mas nessa unção aí, eu quero para mim esse mistério aí. Vem aqui dar uma saudação aqui para os irmãos liberar essa unção de quebrantamento, vem. É nóis. E aí, Davi começa a fingir de doido e o povo diz assim: o homem pirou, endoidou. Então tem momentos que a gente passa por um problema que a melhor coisa é fingir que não está ouvindo. Ignora, não ouve isso não. Porque tem horas, irmãos, tem horas. E o inimigo consegue perceber que a gente está no limite. Não é assim? A gente está assim no dia mau. A Bíblia diz que cada dia tem seu mal, mas tem um dia que ele é o dia mau. Não tem? É aquele dia que você diz assim: parece que o diabo esqueceu que existe crente na terra, só lembrou de mim. Não é possível que possa acontecer um negócio desse tão triste. E aí nesses dias é onde a gente precisa recorrer à graça. Quando a gente não está entendendo nada, a gente diz para Deus: Deus, não estou entendendo nada, eu preciso de ajuda. Faz alguma coisa, Senhor, me sustenta, derrama a tua graça. O que passou? O quebrantamento aí está forte, a unção. Então, dias assim que a gente está debaixo de uma pressão, que você fala assim: meu Deus, eu preciso ficar só, eu preciso. E aí nesses dias, irmãos, é o dia onde você precisa mais da graça. Só que você nunca vai reconhecer a graça se você não buscar ela. Precisa buscar. Paulo teve resposta, sabe quando? Quando ele buscou a resposta. A resposta não foi a que ele queria que Deus fosse lá e resolvesse o problema. Mas não resolveu da maneira que Paulo queria, mas resolveu. No final do processo, eu não sei quanto tempo ele levou para escrever, desde o tempo da resposta da oração até o tempo que ele escreveu, eu não sei quanto tempo foi. A Bíblia não trabalha essa cronologia. Mas o que a gente entende é que chegou um momento em que Paulo percebeu que aquela situação abençoou ele, a ponto de colocar ele no nível de dependência de Deus, que ele não ficaria se não fosse por aquela situação. Então não sei o que você está passando, qual o problema que você está enfrentando, mas eu sempre oriento dizendo o seguinte: pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com isso. Talvez o problema dure o tempo do aprendizado. Só que como a gente prefere lutar do que aprender, a gente vai lutando, vai querendo resolver o problema, vai querendo dar um jeito. Então muitas vezes o problema leva o tempo do aprendizado. Mas independente da vitória, ou do sucesso, ou do fracasso, a graça tem que ser o que sustenta a sua relação com Deus. Não os resultados, não as vitórias, a graça. Porque quando a graça é o elo de sustentação da sua relação com Deus, você entende que mesmo quando não der certo, né? Imagine você, pessoas de Deus que passam por um processo de câncer, por exemplo. A gente vê muito isso acontecer. E elas oram, elas creem no milagre. Mas em 90% dos casos as pessoas morrem. E se alguém que enfrentou isso com um familiar, ou se alguém que está enfrentando isso na sua própria vida, não tem uma revelação da graça de Deus, a sensação que tem é que não valeu a pena servir a Deus, não valeu a pena orar, não valeu a pena ter fé, não valeu a pena. E eu me lembro de uma história, né, que a gente acompanhou. Essas pessoas foram nossos discípulos. Nós vamos até ficar com eles agora em dezembro, alguns dias. Um casal lá do Rio de Janeiro, que eles tinham uma filha única, criada na igreja, menina apaixonada por Jesus, e com 7 anos de idade diagnosticou um câncer. E foi um processo difícil para eles, né? Eles gastaram tudo que tinham para tentar cura, e a garota foi só piorando.
E nesse processo do câncer, ela ficou grávida. Ela não queria mais filhos. Descuidaram lá, né? E ela engravidou. Começou a sentir umas dores, foi no médico. O médico disse para ela assim: tem uma boa notícia para você. Seu problema não é nada de enfermidade não, você está grávida. Eu não posso ter esse filho agora. Não posso. Estou lutando pela vida da minha filha, uma gravidez agora só ia atrapalhar esse processo. Aí depois o médico disse para ela, um médico que não era crente: se esse filho for a resposta de Deus para a sua dor. E aí depois de muita resistência, ela teve isso, né? O garoto nasceu. E o processo do câncer continuou até que a filha entrou em um coma, né? E aí nesse coma que durou alguns dias, quando ela foi visitar a filha, né? A filha já tinha consciência de que ia morrer, a menininha. A menina percebeu que de todo mundo quem estava mais abalado era ela. Chamou para ter uma conversa com ela. E disse para ela assim: mãe, você sempre me falou que acreditava no céu. Você acredita ou não acredita? Ela disse: eu acredito, mas eu não queria que você fosse para o céu agora. Aí disse: mas eu, nesses dias que eu fiquei dormindo, eu me encontrei com Jesus. E ele me disse que eu vou para o céu. E que não é para você ficar triste. Porque você não disse que eu sou dele? Chegou a hora, mãe. Aí perguntou para a mãe assim: nesses dias que eu fiquei dormindo, você deu meu dízimo, né? A mãe disse: eu não lembrava nem disso, filha. Aí disse: então pega lá o meu porquinho e quebra e dá de oferta, porque você não podia ser infiel, mãe. E aí dias depois ela morreu. O Senhor levou ela. E aquele garoto ficou, que já é um homem hoje, né? Menino lindo. E é a alegria da casa deles, do coração deles. É um menino lindo, está no Senhor, inteligentíssimo. Está lá. E ela conta na sua experiência que ela ficou com raiva de Deus durante muitos dias. Chateada com Deus, que ela não orava porque ela estava com raiva de Deus. O que você levou, minha filha? Você tem poder para curar porque não curou. Só que aí ela conta algo interessante, né? Hoje ela é pastora. E ela diz que alguns dias depois ela começou a sentir saudade de Deus. Que o sentimento era esse, saudade. E aí ela voltou aos poucos orando, né? Falando com Deus. Mas eu estou com raiva de você, viu? Mas chegou o momento que a cura aconteceu. Hoje quando ela fala, não chora mais, né? Ela consegue ver coisas hoje no processo que ela não enxergou durante. Ela disse: eu nunca vou entender os porquês. Nunca. Mas eu vou sempre confiar que Deus sabe o que eu não sei. E que Ele cuida de mim de uma maneira que eu não imagino. Então às vezes a gente passa por processo na nossa vida que durante o tempo que ele está acontecendo, a gente não sabe por que está acontecendo. Uma perda irreparável como essa, uma situação de decepção, traição, com pessoas que a gente ama muito. E de repente a gente se encontra ali ferido por dentro, machucado. É uma dor que parece que não sara. É um sentimento que às vezes a gente não tem coragem nem de falar para as pessoas, porque, como eu falei, elas até ouvem, mas não conseguem dimensionar o que a gente está sentindo. E aí é nesse momento onde a gente precisa buscar de fato a graça. Porque a graça de Deus é um ingrediente, aquele ingrediente do bolo, sabe? Do segredo que eu falei. É a receita que só Deus tem para trazer para nós um sabor na nossa vida, em situações onde deveria ser amargo. De trazer sobre nós uma paz em momentos onde a gente deveria estar extremamente perturbado. De trazer para nós uma segurança em momentos onde a gente deveria estar com medo. A graça tem o poder de trazer para nós a sensação de que somos importantes quando ninguém mais nos dá importância. Só quem pode fazer isso é essa graça. Ninguém mais. E quando você percebe essa graça, quando você começa a valorizar essa graça, você vai perceber algo que Paulo falou. Ele diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que é aperfeiçoar? Quando eu leio esse texto, inevitavelmente eu
me lembro de Romanos 12:2. Porque a vontade de Deus é boa. É o quê? Perfeita e agradável. Quando ele diz o poder se aperfeiçoa, ele está dizendo assim: eu encontrei essa vontade perfeita que Deus diz. Mesmo que no começo não pareça perfeito, né? Quando você olha a história de José, eu gosto sempre de citar ele, porque é uma história que você conhece o início, o meio e o fim. No final de tudo, quando José está lá, houve momentos da vida de José que foram muito críticos, em que ele quis se esquecer totalmente da casa dos pais. O primeiro filho dele, Manassés, significa: hoje eu me esqueço da casa de meu pai. O que José está querendo fazer ali é o seguinte: olha, hoje eu apago essa dor do meu coração. Só que Deus não estava vendo desse jeito, não. Deus ia trazer a casa do pai para onde ele estava. E muitas vezes é assim. Tem pessoas que a gente quer tirar da nossa vida e Deus não deixa. Ou tem pessoas que a gente tira e Deus faz voltar. Também tem pessoas que Deus tira e não volta mais. Não é nem pela morte, tem pessoas que Deus tira da nossa vida. Por quê? Porque tem algo muito interessante aqui nesse texto que a gente não consegue enxergar. É que Deus conhece o seu nível. E quando ele diz que a graça basta, Deus está dizendo: só vai haver graça aonde você não suportar. No que você suporta, você não precisa de graça, você pode fazer. Então é preciso nós entendermos que a graça que nos salvou é a mesma que nos sustenta. Amém? E se você está passando qualquer situação, não sei, na dimensão talvez que você está vivendo, que só você suporta, que a graça de Deus venha sobre você. E que essa graça te conduza a novos níveis com Deus, a enxergar o que você não consegue ver e a perceber o que Deus quer por meio de tudo que você está passando. Amém? Então olha para esse irmão que está aí e diz que a graça esteja sobre você. Amém? A graça de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu ia colocar uma música aqui, mas eu lembrei que o YouTube derruba a live, né? Esse YouTube está muito desconvertido. Vamos orar assim mesmo. Mas tem uma canção que eu quero que você ouça hoje. Vou mandar para vocês do grupo da igreja, que é de um ministério chamado Na Fenda da Rocha. E o nome dessa canção é Graça Maravilhosa. Tá? Anota aí para você ouvir hoje no seu momento de oração. Coloca a mão no seu coração nessa hora. Você que está em casa também pode fazer isso. Eu não sei o que você está enfrentando, qual o problema que você está passando, mas eu queria que você agora colocasse os seus olhos em Jesus. Não existe nada que você esteja enfrentando que Jesus não tenha conhecimento. Eu não sei como estão as suas forças espirituais, em que nível você está. Eu não sei qual é a sua visão para o seu futuro, como você consegue se ver, como você consegue se imaginar daqui a 1 ano, 2 anos. Mas eu quero orar nesse momento pela sua vida, para que o Espírito Santo possa trazer sobre você a graça que consola, que sustenta, que livra, que levanta. Comece agora a falar com seu Pai, seu Deus. Comece a expor para Ele, não precisa levantar a voz, fala baixinho com Ele, na onde você precisa do socorro dEle. Eu quero orar hoje para que o Espírito Santo não somente traga solução de problemas, porque eu sei que alguns problemas Ele pode dar um basta hoje, nessa manhã, mas eu quero orar para que aquilo que vai durar mais tempo, você possa, quando terminar esse processo, estar bem melhor do que quando você começou ele. Que Deus possa usar cada situação ou circunstância para te conduzir a um nível maior de intimidade com Ele. Pai, nós queremos orar a Ti em nome de Jesus essa manhã. E queremos Te agradecer porque de todas as graças que nós temos,
a mais poderosa é que o Senhor não nos deixa só. Nós não estamos só, o Senhor está conosco. O Senhor diz na tua palavra: quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento com a minha mão direita, com a destra da minha justiça. Nós cremos, Pai, que mesmo se nós cairmos, o Senhor nos levanta. Que mesmo se nós fraquejarmos, o Senhor continua caminhando conosco. Por isso eu quero orar por cada um dos teus filhos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, conduz os teus filhos no caminho do conhecimento, da graça, do crescimento, da fé. Não importa o problema que essa pessoa está enfrentando, eu quero te pedir que os olhos dela se abram nessa manhã, para que ela veja o socorro presente na angústia, para que ela veja a ação do teu Espírito Santo. E todo sentimento que Satanás tentou trazer nesses dias de luta, sentimento de angústia, senso de que essa pessoa não tem valor, seja quebrada toda mentira satânica nessa hora, em nome de Jesus. Toda seta maligna que vem para tentar roubar a essência daquilo que o Senhor deu para essa pessoa, está agora quebrada em nome de Jesus. E eu te peço que o Senhor conduza os teus filhos, assim como um pai que conduz os seus filhos pelas mãos, que o Senhor conduza cada um dos teus filhos que estão aqui, num caminho de crescimento, num caminho de intimidade, num caminho onde eles possam perceber o teu cuidado e o teu amor, e que eles percebam que não estão só, mesmo quando ninguém está por perto. Tu és o Deus Emanuel, e o Senhor garantiu que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor não nos deixa só, mas a tua graça nos sustenta. E nós queremos dizer para ti nessa manhã, Pai, nós estamos contigo não pelos resultados, mas pelo que o Senhor já fez na cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente, a graça de Jesus é suficiente, e que tudo aquilo que foi feito por nós é suficiente. Por isso nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz e te rendemos graças nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Olha para esse irmão bonito e diga assim: você não está só. Ele está sempre contigo. E eu também. Fala, e estamos juntos e misturados. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí, queridos. Nós vamos agora semear, vamos ofertar. E as pessoas que estão na internet, que quiserem semear no ministério, também podem fazer isso, né? Pelo QR Code que tem aí no vídeo. Você quer plantar uma semente nesse ministério, você pode fazer isso, tá? Se o Espírito Santo te direcionar, se o Espírito Santo inclinar seu coração, semeie. Amém? Antes da gente ofertar, eu quero ler para vocês 2 Coríntios capítulo 9. Quando você prepara aí sua semente, Paulo vai dizer no versículo 6: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Mais uma vez a graça aparece, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Esse texto, para mim, é o texto mais poderoso sobre semear no Novo Testamento, porque ele traz muitas lições em apenas 6 versículos. Ele traz lições, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Ele traz lições poderosas sobre o relacionamento que a gente tem que ter com o dinheiro. Muitos filhos de Deus não sabem administrar ou não sabem tocar no dinheiro da maneira correta. Eu tenho sempre dito que se o dinheiro é um senhor na sua vida, você está ferrado. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo,
mas ele é um péssimo senhor. E aqui Paulo vai dar algumas lições sobre semear que são muito poderosas. A primeira delas é que quem decide o quanto eu vou colher não é Deus, sou eu. Ele diz que semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia em abundância vai colher em abundância. Então ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta você semear pouco e pedir para Deus, quero colher muito, não tem como. É você que decide. A generosidade do seu coração determina a sua colheita. A segunda coisa que ele diz é que nós nunca devemos, nunca ser movidos, nem por tristeza, nem por necessidade. E todas as vezes que a gente for fazer uma semente no reino de Deus, o que tem que mover o nosso coração é a alegria. A terceira coisa que ele diz é que Deus é quem é poderoso para fazer com que tudo se manifeste em um nível diferente. Ele diz que se nós formos fiéis e nós cumprirmos dessa maneira, a gente vai ter tanto que a gente vai espalhar, vai dar para os pobres e vai ter ainda de sobra. Por quê? Aí ele diz o segredo: porque Deus não multiplica os frutos, Deus multiplica a sementeira. As minhas sementes são multiplicadas. Mais semente, mais oportunidade de semear. Só que tem pessoas que fazem o seguinte: elas começam semeando pouco, Deus vai multiplicando a sementeira, ela permanece semeando pouco. Então o princípio divino, né? Eu estava falando esses dias com algumas pessoas sobre algumas pessoas que são cristãs, que fazem parte de um movimento muito antigo, aonde eles entendem que eles podem se tornar super ricos na terra, mas que eles, antes de morrer, têm que dar tudo. E aí tem alguns multibilionários que fazem parte desse movimento. Eles já tentaram ficar pobres várias vezes para morrer e não conseguem. Porque quando eles resolvem doar 90% do patrimônio, naquele ano eles escolhem, só naquele ano, mais do que o patrimônio todo que ele doou. Por quê? Porque não dá para ir contra a correnteza, nadar rio acima. Você não consegue. Então a semeadura é uma lei. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo. Então muitas pessoas não respeitam essa lei, né? Algumas igrejas tentam obrigar as pessoas a ofertar. Você não deve entregar dízimo, oferta, primícia por obrigação. Ou você faz por gratidão, ou nem faz. Melhor nem fazer. Por quê? Porque o princípio é gratidão. Você tem que estar agradecido a Deus. Deus não é dono de 10% do que eu tenho. Ele é dono de tudo na minha vida. Minha vida, minha esposa, tudo é dele. Tudo é dele. Por isso, quando a gente oferta, nós temos a oportunidade de demonstrar gratidão. Amém? E nós vamos ter essa oportunidade agora de demonstrar a nossa gratidão. E agora? Pega aí sua semente aí, vem com alegria trazer. E aí, minha filha? Glória a Deus. Pai, nós abençoamos cada semente lançada no teu altar nessa manhã. Declaramos prosperidade, abundância na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa multiplicar a sementeira deles e que o Senhor possa fazer com que eles prosperem em um nível que eles ainda não conhecem, que eles possam ter para dar e que eles possam receber abundantemente. Oramos por aqueles também que estão nos assistindo pela internet, que também têm sido pessoas que têm semeado nesse ministério, que o Senhor possa abençoar a semente de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos orar agora para o Maitê. Ela está internada, sua sobrinha Thaís, está com a suspeita de um tumor no pulmão, e também tem uma irmã que vai fazer a cirurgia, né, essa semana. Vem cá para a gente orar também. Vamos orar.